Deixa aparecer o quadradinho azul aqui, que daí eu sei que está gravando. Pronto, Já apareceu. Isso, beleza. Agora vamos lá. Então eu vou compartilhar a tela de uma forma diferente aqui, depois eu ponho só o... Pessoal, bom dia. Estou vendo que está aqui a Letícia, que já falou com a gente, entrou agora a Marcela. Eu estava conversando com o professor Vitor, ele está aqui presente com a gente. Eu, por questão de saúde, hoje não vou conseguir ficar com vocês aqui em sala de aula. O professor Vitor conversou comigo, eu sugeri que a gente fizesse uma resenha de um artigo, então eu vou disponibilizar para vocês um artigo, um artigo pequeno em português, antes que vocês comecem a ficar preocupados, para que vocês possam fazer a leitura e fazer a resenha. A resenha nada mais é do que um passo a passo, um resumo dos tópicos mais importantes sobre o tópico do que seria a aula de hoje, que seria diagnóstico de hepatite B, que é uma doença interessante, não porque o diagnóstico seja difícil, as técnicas imunológicas, vocês vão ver que são simples, normalmente são todas elas baseadas em técnicas de ELISA, né, aqueles imunoensaios enzimáticos que a gente já discutiu exaustivamente em aulas anteriores. Existem também os testes rápidos, que são baseados em imunocromatografias, né, aquelas tirinhas, aqueles testes de plaquinhas, que são os testes rápidos, que a gente também já conversou, mas a hepatite B, ela traz um aspecto interessante, porque ela é uma doença que, como ela pode evoluir em várias fases diferentes, em vários momentos, a gente pode ter uma infecção inicial, uma infecção aguda, o paciente pode ter cura espontânea, ele pode ter uma infecção crônica sem doença, pode ter uma doença crônica, uma doença aguda. Existem muitos quadros clínicos diferentes e os pesquisadores, principalmente da área da biomedicina, conseguiram desenvolver um esquema de testes que, de acordo com os resultados da pesquisa de diferentes antígenos e diferentes anticorpos, eles conseguem dizer, pelo resultado do teste, provavelmente qual o estágio da doença. Inclusive, esse teste ele mostra para a gente se o paciente foi vacinado, se não foi vacinado, se a vacina foi eficiente, não foi eficiente. Então, ele vai trabalhar pesquisando 3 antígenos diferentes do vírus, não um único, como a gente faz de costume, só para diagnóstico, sim ou não, usa um antígeno, um anticorpo. Mas como essa doença ela pode evoluir em momentos diferentes, são pesquisa de 3 antígenos e a pesquisa dos 3 anticorpos no soro para esses mesmos 3 antígenos. Tá? Então, vocês têm como encontrar isso com muita facilidade, tem muita informação boa na internet, vocês acham isso também em qualquer capítulo de livro de diagnóstico imunológico, livros de hepatite, é muito fácil de encontrar, mas mesmo assim eu disponibilizei para vocês um artigo, tá? Que foi um artigo que foi publicado agora em 2021, que traz o protocolo brasileiro para as ISTs, principalmente no que diz respeito aqui às hepatites virais. Então, é um artigo totalmente atualizado, tá? Não é um artigo grande, e ele vai mostrar aqui para a gente a concentração dos diferentes antígenos e dos diferentes anticorpos de acordo com o tempo. Então, esse gráfico aqui é o que a gente vai acabar utilizando para fazer a interpretação desses resultados dessas diferentes fases. Tá? E aí a gente tem aqui a tabelinha que diz para a gente o que representa cada um desses antígenos, cada um desses anticorpos. Então, não é nada muito mirabolante. Tá? Aí, o que eu tomei a liberdade? Eu baixei esse artigo na forma de PDF, tá? Então, esse artigo que aparece aqui, eu peguei ele na forma de PDF, trouxe ele aqui para dentro do AVA. Então, se vocês entrarem na aba da nossa disciplina, na imunologia clínica,
Se vocês vierem na unidade de ensino 1, encontro 1, que é onde eu coloco tudo que é de informação para vocês, tem aqui, ó, trabalho diagnóstico de hepatite B. Aí basta vocês darem um clique aqui. Aqui tem o PDF, se vocês clicarem direto aqui, o arquivo abre para vocês, tá? Pode abrir no browser, pode abrir que nem o meu abriu aqui só de clicar, mas o arquivo abre aqui para vocês. Aí vocês vão fazer uma leitura crítica desse artigo, tá? E vão trazer para a gente uma resenha. É um artigo realmente pequeno, gente, ele não é grande, tá? Ele tem 6 páginas de texto ainda, cheio de tabelas e figuras, não é nada que vocês vão ter dificuldade nenhuma para fazer. Então, vocês vão fazer uma leitura crítica do artigo e fazer uma resenha, um passo a passo daquilo que vocês acharem que for mais importante, como se vocês estivessem fazendo um trabalho científico, tivessem encontrado um artigo e vocês quisessem anotar tudo aquilo que fosse relevante desse artigo para que vocês pudessem colocar no trabalho de vocês, tá? Eu vou deixar eu deixei como sugestão esse trabalho de resenha para que vocês consigam realizá-lo dentro do horário da aula, para que vocês não tenham que ficar levando mais trabalho para fazer ao longo da semana. Tá? Então, é um trabalho que aí em 1h30, 2 horas, deve ser tempo mais do que suficiente para vocês fazerem a leitura e desenvolverem isso. Tá? Aí eu criei aqui só um lembretezinho para vocês, que fica essa tela aqui, só para vocês lembrarem de fazer o trabalho. Eu vou postar ela depois, só para vocês lembrarem de fazer e assim que terminarem, me encaminharem por e-mail, tá? E eu vi que teve gente que chegou depois agora, foi a Daniele. Eu não estou fazendo aula com vocês hoje, inclusive o professor Vitor está aqui na sala, porque eu fui diagnosticado com Covid e eu não estou em condições de ficar aqui falando muito para vocês. Então, isso é um tema relevante da aula. O que estava planejado para hoje, se não me engano, era HIV, mas como HIV é uma aula mais extensa e ele engloba alguns testes diferentes, o do HIV eu roubei, empurrei um pouquinho para frente, porque eu quero ter a oportunidade de eu mesmo discutir com vocês a aula de HIV. O da hepatite B não são testes diferentes, são todos eles baseados em ELISA e imunocromatografia, que são testes que a gente já conversou. O que muda na hepatite B só é o fato da gente pesquisar vários antígenos e vários anticorpos para identificar momentos diferentes da doença. Tá? Então, vocês podem se organizar, fazer a resenha do artigo. É um artigo recente, bem escrito, um artigo de gente séria, de pesquisadores sérios aqui do Brasil. E, claro, se vocês quiserem complementar as informações acessando outras bases de informação, outros dados, outros sites, fiquem à vontade, vocês podem complementar o estudo de vocês. Então, é um artigo para orientar um estudo a respeito de diagnóstico de hepatite B. Ficou claro para todo mundo, gente? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Professor Vitor, ficou claro? O senhor entendeu? Eu não sei se ele está. Professor, ficou bem claro, sim. Tá ótimo. Olha, eu gravei e vou deixar isso gravado, tá? Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês consultem a gravação da aula, que ela rapidinho vai para aquela repositório de gravações do AVA de vocês. E se vocês encontrarem com algum colega, vocês falem que pode fazer mesmo, que não perdeu a aula, não tem problema, isso aqui não é punitivo, não é questão de tem que entregar no horário da aula, é melhor entregar hoje, tá? E eu vou tentar, a cada 1h ou meia hora, dar uma passada, botar a minha cara aqui, se tiver alguém eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, mas eu realmente eu preciso me deitar um pouco, se tiver claro para vocês, eu vou pedir licença, tudo bem, gente?
Guilherme, vamos descansar, Guilherme. Vamos descansar, eu acho que deu para entender, deixou bem claro o tópico do trabalho. Vamos descansar aqui, depois a gente conversa, tá bom? Mas eu retomo, eu ponho minha cara de novo daqui a pouco aqui, chefe, pode ficar sossegado. Tá joia, Guilherme, descansa, fica com Deus. Obrigado, Pessoal, boa querido. vocês com a resenha aí. Vamos aproveitar esse período, tá? Obrigado a todos.